Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós estamos ainda no mês lilás, no mês da mulher, mês dedicado ao gênero feminino, e muitas manifestações estão acontecendo, sempre tendo como foco a intrepidez, né, a coragem e, ao mesmo tempo, a necessidade da sociedade ver que a mulher tem que estar em todos os princípios da discussão de gênero, até porque a mulher em si é o princípio, né? Tudo começa pela mulher. Mas, infelizmente, nós estamos diante de uma sociedade machista, patriarcal, que acaba fazendo com que a mulher tenha dificuldade redobrada para conquistar espaços. Ainda temos situações de mulheres que trabalham com a mesma profissão, a mesma carga horária do gênero masculino, com salários muito menores e às vezes até carga horária maior. E isso tem sido, no dia a dia, motivo de grandes debates, sejam nos parlamentos estaduais, nacionais, municipais, sejam nas próprias conversas, nos círculos políticos das cidades. E, como consequência, a mulher tem conseguido espaços cada vez maiores. Mas, ainda assim, muitas outras conquistas estão por serem conseguidas. E uma das conquistas que nos fazem acreditar que esteja ainda muito incipiente, muito pequena, é a do espaço da mulher na política. As pessoas que militam na política, que coordenam partido, dirigem partidos políticos, sabem do que eu estou falando. A mulherada parece que não é muito chegada à participação eleitoral. Às vezes ela até se envolve politicamente no processo, mas eleitoralmente ela se mantém equidistante dos espaços que devem ser conquistados. Só para você ter ideia, nós estamos numa cidade de mais de 200 mil habitantes, com 21 parlamentares municipais, dos quais apenas um é mulher. Ou seja, esta é uma realidade que não condiz com os percentuais de gênero, porque nós temos maioria do sexo feminino entre os eleitores. Se nós temos maioria entre todos no contexto das mulheres, por que as mulheres também não são maioria no quantitativo da representação parlamentar? A resposta é simples: elas não participam, ou elas são desestimuladas, ou não são incentivadas a participar. O fato é que, quando chegam as eleições, existe uma regra dos partidos que estabelecem 30% de gênero distinto. Não existe cota de mulher, existe 30% para o sexo oposto. Ou seja, se um partido tiver que lançar 10 candidatos, vamos botar a conta fechada, 12 candidatos, 4 tem que ser homem ou mulher. Mas se ali estiverem 8 mulheres, tem que ter 4 homens. Não pode ter 3. Sabe? Você pode até ter mais de 4, mas nunca menos de 4. A mesma situação cabe ao gênero feminino. O partido que tiver 8 homens como candidatos, podendo ter até 12, necessariamente ele tem que ter ali no contexto 4 mulheres candidatas. Mas os partidos têm uma dificuldade muito grande. E quando você vai para a votação dos candidatos, você vê que os homens estão muito à frente. Algumas situações são raras. Por exemplo, na Bahia, a deputada mais votada entre todos os candidatos é a Ivana, que é a atual presidente da Assembleia. Ela foi, dentre todos os candidatos, a mais votada. Isso não significa dizer que seja uma prática, isso é uma exceção, porque todos os demais são masculinos. Quando você pega os 10 principais mais votados da Bahia para deputado estadual, você vai ver ali uma realidade de uma mulher e 9 homens. Quando você vai para o deputado federal, a situação é pior. Você vê muito menos mulheres sendo mais votadas do que homens. Então, este é um processo que não é de agora. Nós temos aí uma situação histórica.
E a situação se agrava mais ainda quando a gente vê que as condições para as mulheres são mais difíceis, embora nós tenhamos uma legislação que estabelece 30% dos gastos tendo que ser direcionados para o gênero feminino. Mas na prática isso não acontece. Porque sempre quando a mulher tem um percentual de financiamento de campanha pública, esse percentual está atrelado ao dono do partido. Normalmente a direção dos partidos são composta por homens, então sempre tem um atrelamento. Eu vou dar um exemplo aqui. O dono do partido, o presidente do partido tem a esposa, ou a filha, ou a mãe, ou a irmã como candidata a deputada federal. A mulher que pretender sair deputada estadual vai ter que apoiar essa candidata ligada ao líder do partido, e os percentuais, às vezes, de contribuição no financiamento público é muito, mas muito, vertiginosamente abaixo do que os candidatos homens. E mesmo assim tem que estar atrelado ao apoio à candidatura da esposa ou da filha, né, do presidente. Então, essa é uma realidade, infelizmente, que não é rara, né? Mas mulheres têm buscado enfrentar isso aí de maneira muito equine, muito intrépida, incansativa, constante. E dentre as mulheres, algumas se revelam diferenciadas, que não têm timidez, que não se permite ser intimidada pelas circunstâncias e que têm travado diariamente lutas e esforços descomunais para mostrar que a mulher também tem direitos e que o direito dela tem que ser direito igual ao direito do gênero masculino. Dentre as intrépidas, dentre as mulheres corajosas, dentre as mulheres que fazem do dia a dia uma bandeira cada vez mais consistente em defesa do que cabe de direito às mulheres, está a doutora Silvia. A doutora Silvia é pré-candidata a deputada estadual, enfrentando dificuldades que eu sei que não são pequenas, em função da realidade que eu acabo aqui de fazer uma narrativa. E é com ela que a gente vai querer saber como tem sido ser mulher com pretensões políticas eleitorais. Como tem sido enfrentar as dificuldades do dia a dia, de uma mulher que é mãe, de uma mulher que tem que ter também responsabilidade nos seus afazeres, até porque ela é médica, é plantonista, está sempre tendo que estar disponível às circunstâncias. Nós sabemos que ser médica não é, por exemplo, igual a ser muitas outras profissionais que têm seu horário de entrada e de chegada. Às vezes a médica está nas suas férias, está gozando do seu espaço de férias, seja no final de semana, seja as férias anuais, e aí de repente o telefone liga e ela vai ter que se deslocar imediatamente para salvar vidas. Essa é a realidade da doutora Silvia, com quem a gente conversa a partir de agora, saudando ela com o nosso bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. Val, você é sempre maravilhoso. E estamos aqui, né? Parabéns a todas as mulheres pelo nosso mês. Na verdade, é um mês especial para as mulheres, mas que sabemos que todo dia é dia, né? Todo dia é nosso dia. E é isso. Agradecer a você por todo o carinho, o convite que você fez para mim. É isso aí. É interessante que às vezes os homens até brincam, né? E é uma brincadeira que está velada ali a questão do machismo, né? Que diz, a mulher tem um dia, tá legal, né? O resto é tudo nosso, dos homens, né? Então essa coisa acaba, ao invés de ser uma brincadeira, uma realidade. Uma realidade, porque o mundo, as pessoas, elas se atêm a se preocupar, a debater, a falar de mulher, quando tudo converge para a sua imagem, né? Para o seu segmento. E esse é um dia em que a gente vê, por exemplo, me parece que é todo dia 8 de março, não é isso? 8 de março. É todo dia 8 de março a gente vê as instituições, né, as organizações da sociedade não governamental, enfim, todo mundo se mobilizando para homenagear as mulheres, são mensagens nas redes sociais, as propagandas, as fachadas dos estabelecimentos comerciais, tudo em torno da mulher no dia 8. Já no dia 9 parece que nada aconteceu no dia anterior. Aí volta tudo aquela normalidade anormal da mulher ser considerada sexo frágil. Então essa é uma barreira que mulheres como a doutora Silvia está tendo que enfrentar todos os dias. E aí eu pergunto, seu 8 de março persiste ou parou ali naquele dia 8 de março? Não, ele persiste. 8 de março é todos os dias. Todo dia 8 de março. Então, assim, o 8 de março, na verdade, eles fazem uma homenagem às mulheres, mas eles não têm o cuidado com as mulheres.
né? Nós sabemos que março lilás é um março que é considerado como o câncer de colo de útero, né? E a gente está vendo que não está sendo cuidado disso, não está sendo incentivado com que as mulheres procurem se cuidar cada vez mais, né? Não tem a busca ativa, o município, a cidade, o Estado não está fazendo nada por onde procurar e cuidar de nós mulheres. No seu caso, você é médica clínica geral ou você tem alguma especialidade? Eu me considero tudóloga, Tudóloga, na né? verdade. Eu sou clínica geral. Oncologia, você também... Eu trabalhei no hospital oncológico, né? Que foi o São Lucas, onde eu aprendi muito, vivi muito aquela realidade da oncologia. Então, eu sou muito apegada às doenças da mulher, né? O câncer de colo de útero, o câncer de mama. Isso me machuca, porque nós perdemos pessoas muito jovens com isso. Então, é isso que eu quero saber. Nessa sua experiência com oncologia, qual a realidade hoje, por exemplo, de Itabuna? Alta. O câncer de colo de útero é muito alto aqui em Itabuna e o câncer de mama chega a superar o câncer de colo de útero. No caso do câncer de útero, é proveniente especificamente de uma situação ou tem várias causas? Na verdade, o câncer ele não é uma causa, né? Eu chego a dizer aos meus pacientes, explicando assim vulgarmente, que nós somos uma fábrica de células. Essas células é igual aquela bolachinha Mabel, elas têm que sair redondinha com furinho no meio. Mas às vezes a Mabel sai uma bolachinha que ela está quebrada. Só que aquela quebrada, ela tem a velocidade de produção igual a uma célula normal, entendeu? Então o que acontece? Aquela célula vai para o colo do útero e ela se multiplica tão rápido quanto as outras células normais. E aí o que acontece? A multiplicação da célula faz com que danifique o órgão. Já houve na sua experiência de oncologia situações em que a paciente chegou num estágio de uma necessidade de um avanço no tratamento, ou quem sabe até na própria cirurgia, em que o Estado faltou e aquela pessoa acabou tendo consequências mais graves até chegando a óbito? Sim, sim. A demanda e a fila de cirurgia, principalmente de colo de útero, é muito grande. Então, não tem como você descobrir o câncer agora e ser operado amanhã, que seria o ideal, né? Quanto mais rápido, eu digo amanhã, dentro da semana. Efetivamente. Isso. Então, como não existe essa possibilidade dessa agilidade do Estado e até mesmo do município, então acaba que a paciente ou chega muito grave ou a gente não consegue pegar ela no início para poder fazer um tratamento adequado a ela. Por ter trabalhado numa clínica de oncologia, você deve ter tido pacientes masculinos e femininos. Sim. Dá para dimensionar percentuais sobre quem mais é acometido do câncer, a mulher ou o homem? Acredito eu que a mulher ainda. O câncer de próstata também está no nível, né, na altura do nível de comparação entre mulheres e homens, seria o câncer de próstata, câncer de colo de útero e o câncer de mama. É isso aí. Um detalhe, eu tenho câncer de próstata. E a informação que eu tenho é que é uma doença que às vezes perdura ali 20, 30, 40 anos. Sim. Mas que chega a uma idade que a cirurgia é desaconselhável. Sim. Né? No caso da mulher, existem situações de já de 70, 75, 80 anos não ter mais jeito, não poder fazer a cirurgia? É a mesma situação? Sim, tem pacientes que descobrem o câncer com 80 anos de idade. Né? Que quando aparece um sangramento, que normalmente a paciente com 80 anos não é para sangrar. Né? Então, se aparece o sangramento, a suspeita principal é o câncer de colo de útero e quando vai descobrir, já não tem como operar pela idade e tudo mais. Doutora Silvia, dentro desse contexto, de toda a sua experiência, você percebeu em todo o trajeto, né, do seu trabalho, situações de avanços, ou seja, a situação está pior anteriormente, ou você acha que na atualidade nada mudou? Está tudo muito ruim, tanto quanto no passado? Péssimo. Continua péssimo, eu acho que gradativo, piorou. pior? Pior. Cara. Porque eu venho de um estado que eu trabalhei no Amazonas, onde eles eram buscadores de cuidados com a mulher. Então, assim, nós fazíamos o preventivo com as mulheres, teria o programa, né, de prevenção ao câncer de colo de útero, não era só no mês de março. A gente, de 3 em 3 meses, estava fazendo buscativas. Então, aqui em Itabuna, eu não trabalho em PSF, mas eu vejo os colegas que trabalham e não tem esse acolhimento, essa buscativa, esse interesse de procurar. Abriram um hospital da mulher, mas a gente vê que não é
como deveria está funcionar. atendendo, né, Isso, não está como deveria funcionar. Amiga, eu já fui diretor de uma clínica e eu tinha lá, foi implantada na nossa gestão, o atendimento domiciliar terapêutico atrelado à busca ativa, justamente com essa preocupação, né? Ou seja, existem muitas subscrições, existem muitos pacientes que, ou por conta de condição até de se deslocar, tem muito da situação. Sim. A pessoa fica em casa, não vai na clínica, primeiro por não acreditar no serviço público, segundo por não ter condições financeiras de deslocamento. Aí é onde o Estado tem que fazer o seu dever de Sim. casa. E por isso, eu já sabendo de algumas situações, que eu trabalho já há quase 40 anos, embora não seja profissional de saúde, mas eu sempre fui dirigente ou voluntário na área da saúde. Então eu tinha conhecimento, e a primeira providência que eu fiz, enquanto gestor, foi justamente implantar a busca ativa. A busca ativa até já existia, mas de maneira muito incipiente. Mas implantamos o ADT, e que foi muito interessante. Eu quero até registrar aqui que uma das pessoas mais envolvidas, mais importante no serviço, foi o médico urologista Dr. Júlio Brito. Maravilhoso. Interessante demais, ele é muito solícito, muito participativo e contribuiu bastante para o sucesso do nosso programa. Você acha que esse tipo de ADT, de programa, teria que ser estendido a todas as unidades de postos de médicos e hospitais? Com certeza, nós temos o PCCU, que é falando só da mulher, né? Sim. Que é do preventivo, ele tem um aporte do Estado que ajuda os municípios a fazerem a busca ativa. Para isso precisamos de pessoas preparadas para saber fazer o ofício tudo bonitinho e o que o Estado traga. Nada caro, né? É um espéculo, uma lâminazinha e aí salva vidas. Falta iniciativa. Falta iniciativa. Amiga, falamos de medicina, falamos do seu serviço, vamos falar um pouquinho também de mulher, não é isso? Mulher. Não é fácil ser mulher diante de tudo histórico que eu acabei de fazer o relato aqui. Devo imaginar que não deve ser fácil, né? Existe ainda um preconceito muito grande, né? No comportamento, na aparência, nas inserções sociais, empregatícias, no dia a dia, né? A doutora Silvia, mulher, tem enfrentado muita dificuldade ou se impõe e por conta deste fato acaba tendo que ser respeitada? Olha, você pegou num ponto que, assim, eu sempre fui uma mulher muito determinada. Na medicina, sempre fui muito respeitada, porque eu era sempre eu era a única mulher em 5 homens, né, médicos. Então, sempre falavam assim, nós somos em 6 médicos homens, né? Então, assim, eles são sempre... Agora, na política, é muito diferente. Eu postei agora no meu Instagram as 5 situações que as mulheres passam na política. E uma delas primeiro, eles olham para você e não vê capacidade, que você não vai além. Isso eu adoro, porque cada vez que a gente fala, cada vez que eu escuto isso, às vezes até mesmo de uma mulher, é desafiador para mim. Eu mostro que a gente tem capacidade de chegar muito mais além do que isso. Segundo, é que eles falam assim, ó, bonita, linda, então aquele é objeto, né? A mulher é um objeto. Gosto também, porque isso aí ajuda em todo o trabalho. E no final de tudo, você trabalha, faz e eles não te valorizam. Né? Isso tudo está no contexto de uma das partes das 5 que você cita. Isso. E agora eu fiquei curioso para saber as outras 4. Não, as 3, né? Porque a primeira eles te olham e não te dão valor. Sim. A segunda, sua postura, sua vestimenta, a beleza e tudo mais, que vai fazer com que eles te peguem para o projeto, mas que você vai servir somente de degrau. Isso. E uma das últimas que eu falo é que você trabalha, faz todo o trabalho, quando chega no final, não, tá bom, obrigada, você só serviu para cumprir chapa. E acaba sendo desmotivador isso aí. É. Ou não? Assim. Ou um desafio, tipo, porque tem gente que recebe como desafio motivacional. Ah, você está pensando assim, pô, eu vou provar o inverso. Já tem outro tipo de gente que pensa que não. Acaba ficando até depressiva, né? Val, depressão é uma situação que não entra na minha vida, sabe? Como eu falo, eu sou muito determinada, eu sabia que esse jogo não era fácil, certo? Eu estou vindo como pré-candidata a deputada estadual contra 2 máquinas aqui dentro de Itabuna, certo? Eu estou vindo contra 2 máquinas, estou vindo só, eu não tenho marido que está me ajudando como a primeira-dama, assim, entendeu? Eu não tenho uma candidatura já, não sou candidata, ou melhor, eu não sou
deputada estadual para poder ter recursos para trabalhar. Então, quer dizer, eu estou só. Né? Eu estou com um partido que acredita no meu potencial, mas que não acredita que eu vá chegar onde tem que chegar, onde eu tenho que sentar, entendeu? Então eu acho que para mim isso é um jogo. Esse jogo não tá fácil, mas é um jogo gostoso. Como eu disse para você, eu gosto de desafios. Desafiador, né? Desafios. O fato, doutora Silva, de você não ter uma origem de família política, porque às vezes a mulher, quando é uma casta histórica na região, o avô foi político, o pai foi político, aí o caminho fica melhor alicerçado, né? Ou então quando tem um esposo, um pai, um irmão, um primo, um tio, que está dentro do contexto governamental, que aí é óbvio que contribui bastante para a regimentação não só de apoio, como também a cooptação de votos. Este fato tem lhe criado assim momentos de parar e falar assim, camarada, tá difícil. Camarada, eu acho que minha trajetória acaba aqui, ou não? Já passou pela minha cabeça muitas vezes, eu acho que naquela fasezinha da nossa TPM, né, que você quer sumir do mapa, já passou pela minha cabeça sim. Eu realmente não tenho parente, não tenho familiar, tenho amigos que a vida me mostrou, mas que não são daquelas pessoas que eu dizer assim, não, eu quero ela no poder e ela vai chegar. Mas eu acho que, Val, tudo é conquistado, tudo na vida da gente são degraus, entendeu? Eu estou subindo cada vez um pouquinho mais. Eu nunca conheci um deputado. Hoje eu conheço praticamente a Assembleia inteira. São muitos meus amigos, entendeu? Muitos deles são meus amigos. Assim, amigos que eu digo de convivência, né? Ali, de social. Conhecer, sim. Muitos me elogiam pela coragem que poucas mulheres têm, porque querendo ou não, eu tenho 2 bebês ainda, né? Em casa. E por elas, eu estou indo também correr atrás de tudo isso. Então, para mim, não é um desafio, e um desafio que eu gosto. Então, aí você toca num assunto que também é de uma complexidade enorme. Porque ser mulher política é uma coisa. Agora, ser mulher política, tendo que cuidar de casa, tendo que cuidar de 2 rebentos, de 2 filhotas, aí com certeza absoluta agrava a situação. Como é que você está conseguindo administrar? Ser mãe, ser médica e ser candidata? Elas vão comigo em tudo. Vão. Pojuca mesmo, eu fui um bate e volta. Pojuca, dia 15 agora, teve a minha liderança de lá conseguiu juntar em torno de umas 200 pessoas. Doutora, pelo amor de Deus, não falte. Eu falei, rapaz, e agora? Separada, o marido viajou para ir para algum canto, não sei. Então eu falei assim, ó, vamos vestir a roupa e vamos comigo. Então as 2 foram. Só foi vocês 3? Eu falei, só foi nós 3. Só foi nós 3, cheguei lá, a gente fez o auê, conversamos, política, eles se juntaram na areia ali, ficaram brincando, foi ótimo. Os cachorros se juntou da rua junto com elas, foi pronto, então tá perfeito. Quantos anos elas possuem? Uma tem 4, outra tem 2. Bem novinhas, né? São bebê ainda. E só as 3? Não uma cuidadora, uma babá? Não quis levar ninguém. Eu falei, eu tô naqueles dias, então vai só nós 3. Fomos e voltamos, foram bate e volta. A gente fez 5 horas de viagem para ir, ficamos umas 3 horas, 4 horas lá, depois voltamos com mais 5 horas. Menina cansativa pra caramba, né? Ô, doutora Silva, e a família? A família, né? A família que eu digo irmãs, primos, a família, como é que enxerga essa sua desenvoltura? Estimula ou de mulher, sai dessa, não tem nada a ver? Como é a reação da tua família quando a doutora Silva é candidata? Não, eu tenho uma irmã, que chama Raquel, ela é bem feminista, né? Ela fala que eu estou no caminho certo, apaixonada pelo PL também, então ela me incentiva muito. Meu irmão também fala, porque eles sabem que não tem como não falar nada para mim, né? Se eu vou, mesmo eles dizendo que não vale a pena, eu vou sempre pela minha opinião. Eu escuto, gosto de escutar as pessoas, mas eu vou sempre pelo que eu acho que devo seguir. A minha outra irmã, no começo, quando me saí candidata a vereadora, disse que eu era louca. Né? O marido, na época também, o atual ex, disse que era loucura, mas depois viu que a gente estava indo, conseguindo crescer, e me incentivou muito até o fim. Até o fim. É porque não deve ser fácil, né? Porque há uma apreensão. Primeiro que é um ambiente hostil. A política, você acaba se envolvendo com correligionários que também buscam o mesmo espaço, e às vezes não tem espaço para todo mundo. Aí é uma guerra interna que tem que ser travada, e às vezes de maneira desigual. Sim. Aí depois você também tem um eleitorado muito pernicioso. A gente percebe que o Brasil vive um momento difícil de mercantilismo do voto. Hoje você, sem recurso, fica muito difícil.
porque o povo se acostumou tanto em ser beneficiado com penduricalhos não só circunstanciais, mas programas sociais como Bolsa Família, enfim, várias intervenções que muito se assemelham a esmolas, mas que acaba fazendo com que o cidadão se habitue de tal forma a esse tipo de processo que só quer saber de votar se o candidato pagar. Você tem enfrentado essa dificuldade no seu dia a dia, na condição de mulher? Porque às vezes para a mulher fica mais difícil. Né? Porque como é que eu acho que a cabeça do eleitor? Ó, se é mulher, porque tem um homem por trás financiando. Oh, Deus, cadê? Não, mas essa é a verdade. Quando você vai assim, ó, as mulheres que conquistaram espaço, ou tinham uma igreja, ou tinham um sindicato, ou tinham familiares masculinos bancando a candidatura. Você enfrenta isso ou o que eu estou falando aqui agora é besteira? Não está no contexto da realidade? Val, eu quero acreditar que você esteja errado. Mas assim, nós sabemos que a realidade da Bahia, ou melhor, do Brasil inteiro, mas aqui, principalmente na Bahia, que é o que eu estou vivendo hoje, ela está cansada de tanta mentira, certo? Então, todas as vezes que eu viajo para as cidades onde eu estou indo com a verdade, certo? Eu não estou indo com ilusão, eu não estou indo com promessas. Inclusive, eu falo, eu não venho com promessa nenhuma. Ah, mas quanto? Eu falei, não me fale de quanto. Me fale de propósito. Nós temos um propósito lá na frente a seguir. Se eu ganhar, todo mundo está feliz. Se eu perder, a gente vai ter que trabalhar para poder se reestruturar e lá na frente continuar de novo. Ah, me disseram assim, Silvia, voto de candidatura que vai por amor, chega no final é comprado. Eu estou acreditando. Eu dependo de política, Val? Não, eu não dependo de política, eu sou médica. Então, se tudo isso acabar em outubro, minha medicina continua, seja aqui no Japão, na China, onde for, eu vou ser médica. Certo? No Japão e na China não, porque eu tenho que tirar o CRM de lá. Mas no Brasil inteiro, eu sou médica. Então, assim, não vai mudar a minha vida em nada. O que eu quero entrar na política, e eu tento convencer o meu pessoal, é que eu estou aqui para fazer a diferença. Ah, mas existe um sistema, sim. Todo sistema pode ser quebrado, ou pode ser batido de frente, ou pode ser mudado. Você pode entrar no sistema e fazer diferente. Tá entendendo? Agora, o que acontece com as pessoas é que a população está muito chateada e muito magoada pelas mentiras que chegam até elas. As promessas que não são cumpridas. E eu tô vindo com a verdade. Até onde eles confiam, eu não sei. Mas que eu passo por todas as cidades e estou sendo muito, mas muito bem abraçada. Inclusive, tem cidades que eu falo assim, eu acho que não vai fechar. Quando dá 2, 3 dias, 4 dias, a pessoa está me ligando e fala assim, doutora, gostei da senhora, fui na igreja, fiz uma oração, Deus manda dizer que eu tenho que vir com a senhora. Então, assim, isso para mim é prazeroso. Então, a percepção da doutora Silvia em relação a todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, toda a palestra, está diante de um público. A receptividade à sua proposta de candidatura é mais intensa entre as mulheres ou entre os homens? Olha, ou não fez ainda essa avaliação? Não, já fiz. Eu digo que até uns 2 meses atrás estava muito mais entre os homens, né? Muito mais entre os homens. Mas hoje, eu não sei se foi pelo aquele podcast que a gente fez, que incentivou mais as mulheres. E hoje, mulheres me procuram para dizer que querem apoiar mulheres. E pelo fato de eu ter entrado pelo partido também que eu já escolhi, as mulheres estão me procurando mais. E eu estou apaixonada por isso, porque assim, muitas mulheres falam assim, doutora, eu queria ter muita coragem. Eu falei, mas venha, porque você vai ter essa coragem, porque eu vou te dar essa coragem. Você está indo pelo PL, não é isso? É o PL. É uma coisa que eu já percebi, é que a mulherada do PL é mais racional, é mais centrada, não se permite ser conduzida por circunstâncias, coisa que eu percebo que é diferente quando você vai, por exemplo, para o público feminino da esquerda, né? Até pelo biotipo, até pela forma de se expressar, a gente percebe que a mulher da direita ela é mais feminina e a da esquerda é mais feminista. E aí como é que... nesse caso você também tem um eleitor lá que é feminista. Sim. Como é que você consegue se desdobrar ou caminhar dentro desses dois mundos, dessas duas vertentes distintas? Tem discurso para ambas ou você se identifica como feminista e não quer saber de feminismo? Não, eu acho até que eu me vejo até um pouco machista. Não sou feminista, não sou machista. E eu venho sempre como o meu diálogo com as pessoas é o seguinte: não me vejam como partido.
Me vejam como mulher, me vejam como doutora Silvia, me vejam como Silvia, mãe, mulher, corajosa, que está aqui para enfrentar. O partido é apenas o que eu preciso para chegar onde eu quero chegar. Entendeu? Então, eu não quero que aquela pessoa da esquerda, eu sou extrema esquerda, eu não voto em direita. Eu consigo convencer ela a que eu estou no PL, mas não quer dizer que eu tenha que enfrentar tudo que o PL tem no sistema dele, entendeu? Tem coisas que a gente vai... Você que é, por exemplo, uma pessoa que é de esquerda, extrema esquerda, que quando você mostra para ela o erro que ela tem, ela vai aceitar. Por que eu não vou aceitar o erro também da direita? Ninguém é perfeito. Isso. Nenhum dos dois lados são perfeitos. Então a gente está aqui para fazer o melhor que a gente tem para oferecer. E é o que eu passo nas minhas reuniões. Não me vejam como partido, me vejam como pessoa, e que a pessoa que está aqui para fazer a diferença para a cidade de Itabuna, para a região da Bahia toda, né? Então, aí, quando você fala assim, a Bahia toda, você acaba de citar que foi em Pojuca. Pojuca deve ficar o quê? A uns 500 e poucos quilômetros daqui, não é isso? Tá dando para conciliar, né, essas viagens com a sua carga horária como médica, o seu tempo integral como mãe? Como é que está organizando isso? Porque uma campanha requer atividades constantes. Eu diria até que diárias, né? Mas a sua função de médica não é diferente. Né? De repente você está em Pojuca e surge uma demanda, sabe? E emergencial. Como é que você está organizando a sua vida no dia a dia, tendo que conciliar o ser médica, o ser mãe, com o ser candidata? Pronto. Eu sou plantonista, então eu trabalho com dias fixos, né? Quando eu quero viajar, às vezes eu faço trocas com os colegas para que eu possa pegar uma semana inteira de plantão e a outra semana eu viajo o que eu faço? Pessoal, para onde vocês querem ir agora? Tem tal lugar, tal cidade, vamos botar Pojuca. Então aproveita Pojuca, eu quero Pojuca, Camaçari, Catu, Dias d'Ávila, Salvador. Já faz um roteiro regional. Pronto, dá para chegar até Feira de Santana. A gente vai Feira de Santana, Cavungé, que é um distrito de São Sebastião. Então, assim, então, pelas postagens que eu estou fazendo, muita gente está entrando em contato comigo de cidades que eu nunca nem ouvi falar. Ibotirama, um distrito lá perto de Irecê. Isso. Uma pessoa entrou em contato comigo, eu quero ser sua liderança. Eu falei assim, para ser minha liderança, você quer o quê? Porque ninguém vem de graça. Eu sou muito desconfiada. Né? Não, eu gostei do que você falou, gostei do seu Instagram, tá muito bem falado. Se você realmente cumpriu o que você está falando ali, eu tô do seu lado. Você tá vindo com o PL, que é o lado que a gente está por aqui também. Já perdi um pouco também quando eu assumi o PL. Doutora, infelizmente aqui todo mundo é de esquerda. Eu falei, não é todo mundo. Veja quem é de direita e você puxa ele para mim, entendeu? Então, eles querem ajudar até mesmo as pessoas que são de extrema esquerda, que eu tenho um grupo de lideranças da Bahia, que eles falam para mim assim, doutora, eu sou de esquerda, vou votar em Lula, mas eu vou arrumar voto para a senhora. É porque é interessante isso, né? Eu acho que eu sou da extrema direita, sabe? Mas tenho convicção que eu sou da direita. Sim. Outra convicção é que eu não tenho absolutamente nada com a esquerda. Isso eu não tenho dúvida. Agora, eu sou flexível a alguns entendimentos. Eu acho que tem na esquerda pessoas bem intencionadas, pessoas inteligentes, pessoas que têm atuado no sentido de contribuir para o desenvolvimento humano, embora eu também saiba que é raridade isso na esquerda. Mas eu não tenho esse radicalismo, sabe, de achar que não, que é todo mundo errado. Por isso é que eu entro nesse contexto que acaba de você citar aí. Às vezes a gente tem na direita alguns candidatos que alguém lá não quer votar. Mas a gente sabe que na esquerda tem uma pessoa que nos representa muito bem dentro dos nossos conceitos humanitários. É esse que será indicado. Eu acho que é aí onde você faz uma política harmoniosa, né? Porque tipo assim, você não fecha. Porque eu tenho um amigo chamado Benício, ele é pré-candidato a deputado federal em Eunápolis. Ele diz, se for do PT, eu não quero saber de votar em mim. Eu falei, você é doido, cara? Você é maluco, rapaz? É do PT, do PSOL e PCdoB, nem vem me falar que eu não quero voto. Eu falei, você é louco, cara. E ele usa as redes sociais de maneira muito insistente e acaba também tendo... Porque também a política tem uma situação, sabe? Tem voto para todo mundo, sabe? Tem voto. Se chegar um cara ali defendendo Adolfo Hitler, ele vai ter voto. Se tem um cara ali defendendo Jesus, ele vai ter voto. Você tem vertentes que são distintas e que acaba tendo seus nichos. Sempre vai ter. No seu caso, o nicho
é o fato do seu histórico, né? Uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher arrojada, uma mulher vencedora, né? A gente sabe que ser médica, ser advogado não é fácil, não é fácil, é uma coisa muito difícil. Você é uma mulher nova ainda, com, né, muita vida pela frente, mas que tem tido demonstração de ser diferenciada. Esse ser diferenciada talvez seja o nicho, né? Seja Sim. uma forma de agradar as pessoas. Você sente que o fato de ser médica te ajuda quanto política? Sim, ela pesa porque existe um respeito maior, certo? Quando você fala assim, o ser médico, quando eu fui para Pojuca mesmo, em Pojuca eu entrei na casa de um mototáxi famosíssimo na cidade, e ele puxou a minha liderança e falou assim, ela é médica mesmo? Por quê? Porque eu entrei na casa dele, tirei a sandália, eu não gosto de entrar de sandália em casa de ninguém. E ele falou assim, ela é médica mesmo? Ele falou assim, ela é médica. E como é que ela tirou a sandália na minha casa? Então, assim, ela é muito simples. Ele ficou encantado comigo. Ele ficou encantado. Ele falou assim, ó, eu não quero nem saber o que a senhora tem para me oferecer. Eu vou lhe ajudar. Eu falo, não, calma, calma. Porque eu não fecho nada com ninguém, Val, sem dizer assim, ó, vá para a igreja, ou então vá para o seu quarto, faça uma oração, pergunte a Deus o que é que ele acha, entendeu? Para ele te orientar, para ver se não feche nada por estímulo. Isso, porque você pode ser que lá na frente você me traia. Então pense, reflita. Você tem meu WhatsApp, a gente vai conversando. Eu vou voltar aqui de novo, entendeu? Então as conversas sempre assim, eu não quero nada fechado na hora. Eu quero que as pessoas reflitam, eu quero que as pessoas me conheçam. Vá no meu Instagram, mande mensagem. Doutora, a senhora responde todo mundo, foi de madrugada. Eu respondo todo mundo de madrugada. Tem dias que eu tenho mais de 1000 mensagens, porque é muita cidade, Sim. São muitas lideranças, entendeu? E o que eu estou gostando é que as lideranças estão vindo com gosto de mudança. Eles querem acreditar. A gente tem, como médica e como mulher, o poder de convencer as pessoas de uma forma diferente, entendeu? E eu acho que eles estão acreditando mais nas mulheres, viu? A outra coisa que eu vejo na sua proposta de candidatura é que você é uma mulher extrovertida, né? Porque normalmente qual é a formatação que a gente faz de uma médica? Primeiro, uma pessoa idosa, né? Ai, não sei quase. assim, o que é que me colocou na cabeça que para ser médica tem que ser idosa. Não sei se pela dificuldade em si de chegar à conclusão do curso de medicina, mas embora ultimamente a gente está vendo muitas garotas, né? Meninas novas sendo formadas em medicina. Mas o biotipo, sabe, o perfil da médica que a gente concebe é de uma pessoa idosa, de uma pessoa fechada, uma pessoa ríspida, que não gosta de rir e tal. Aí vem a doutora Silva com um perfil completamente adverso, né? Jovem, sorridente, extrovertida, humilde a ponto de tirar o sandália para entrar na casa de uma pessoa, e isso é claro que deve contribuir, ajuda muito. Mas é feito de maneira metódica, estratégica ou é natural? É natural. É natural. Eu, na minha casa, eu não gosto, né, que entre de sapato, porque eu acho que a sujeira de fora fica dentro de casa. E eu, como eu tinha criança andando pelo chão, eu sou daquelas mães que deixou cair, pega, menino, que a bactéria não está esperando cair do chão ali. Ela não está naquele lugar esperando, não. Então pega e bota na boca. Então, se existe alguém com sapato, a sujeira se multiplica ali, né? Então, assim, é o meu jeito, eu sou muito simples. Tenho o meu lado braba, tenho o meu lado, né, difícil de lidar, mas eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de brincar. Como eu digo, eu não sou tão novinha, não, porque eu tô na meia idade, né? Os 44 já tá chegando, os 45 já tá chegando aí. Mas eu me considero uma criança. Eu sou muito brincalhona, eu sou muito extrovertida, eu sento aonde tiver que sentar. Então, eu tenho o meu comportamento médico dentro do hospital. É lá onde eu tenho que me comportar como médica. E até lá, às vezes, a gente precisa brincar até para poder soltar um pouquinho aquele ambiente pesado de um pronto-socorro, entendeu? Então... Eu me lembrei aqui agora, porque uma coisa puxa a outra, né? É. Eu tive um acidente de moto e eu tive que fazer uma raspagem, porque foi muito... Eu saí arrastado pelo asfalto e a coisa foi muito prejudicial para minha pele, né? E aí eu fui conduzido pelo SAMU ao hospital de base. Aí quando eu cheguei lá estava o doutor Zé Henrique. Sim. E outro médico, que agora eu não me lembro o nome dele, mas aí enquanto o médico estava fazendo lá o processo, né, de limpeza, primeiras, como é que fala? Intercorrência. Os curativos. Os curativos, né? Aí o doutor Zé Henrique falou, conversando comigo, né? Conversando assim, mas chamando a atenção minha para ele.
Ó, tô vendo aqui que a gente vai ter que chamar o Dr. Júlio Brito. Eu falei, doutor Júlio, o que é que tem a ver urologia? Não, porque tem que aproveitar aí, fazer logo o toque e tal. E eu conversando com ele, enquanto isso, o outro médico tava lá fazendo, sabe? Aí no final ele me falou, não, aquilo ali foi uma forma de tirar você do ambiente. Isso, sabe? isso. Então acho que essa sua estratégia de ser extrovertida, alegre, brincalhona num ambiente difícil, que é um ambiente ambulatorial, clínico, acaba tendo essa estratégia. É uma formatação generalizada, os médicos aprendem a ser assim, Não são ou é uma coisa todos. de cada médico? Eu acho que isso vai da personalidade. Por exemplo, meu ex-marido é um cara super sério. Tanto que ele é 8 anos mais novo que eu e parece mais velho, por causa da seriedade dele. Entendeu? O Zé Henrique já é um cara super palhaço, assim, né? Super verdade. brincalhão. Então, assim, o clima do pronto-socorro não é um clima agradável para todo mundo. Por exemplo, tem gente que chega lá e fala assim, eu odeio vir para o hospital. Eu falei, eu amo. Eu amo vir para trabalhar, eu não gostaria de vir doente, né? Mas para trabalhar, eu amo. Se pudesse, eu como na época do Covid, eu tinha um guarda-roupa lá dentro, né? Tanto da Santa Sim. Casa quanto do hospital de base. Então, eu gosto de trabalhar, eu gosto do ambiente hospitalar e eu transformo o ambiente hospitalar numa casa, como se fosse uma família. Inclusive, quando eu saí agora da coordenação, o povo fala assim, a gente sente falta da sua coordenação porque você fazia tudo ser mais leve. Entendeu? Porque eu sou líder, eu não sou chefe. Eu sou líder. Que é Então, uma diferença muito grande. muito grande, né? O chefe, ele fala assim, vai fazer e acabou. O líder, não. Vamos aqui, vou te ajudar, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, mas faz do seu jeito, se der certo, deu, se não der, a gente tenta melhorar da próxima, entendeu? Então, eu sempre fui muito líder, então, eles sentem falta disso. Então, por que eu tenho que transformar um ambiente de pronto-socorro num ambiente sério, ríspido? Se eu pudesse, eu botava uma caixinha de som ali, uma musiquinha ambiente, para relaxar. Porque você sabe que esse tipo de coisas, aquela pessoa que está chegando com 7 pedras na mão, como o hospital de base, a gente tinha muito, o paciente já chegava com raiva de estar ali. Eu odeio esse lugar porque isso aqui é uma carniceria. Não é. Por que você está vindo com tanta revolta? Aqui tem um médico esperando para atender você. Aí, às vezes, o cara estava tão ríspido, você também não estava no seu dia legal, ele dava um coice e você dava outro. Entendeu? É Então um não é ambiente fácil complexo, trabalhar. mas- Para ele que está entrando agora, para ser atendido, é uma coisa. E você que está lá dentro desde 7 horas da manhã, atendendo demandas e demandas, é paciente Deixando grave. filha, né? Deixando família. Deixando a família em casa. Mas assim, a minha aliança na mão esquerda, que eu nunca tirei, que eu digo que é meu casamento. Sim. Minha profissão é o meu primeiro casamento. O resto, na minha vida, foram consequências. O marido foi consequência, os filhos foram consequência do casamento e assim foi. Então, eles estão no meu mundo e vão ter que se adaptar a isso, entendeu? É isso aí. Ó, doutora Silva, a gente vai a um breve intervalo, né? Em função de que a gente tem as pautas aí na conversa, aí a senhora falou que existem aqueles momentos ásperos, né? Sim. Que são de intolerância quase que 100%. Sim. Eu quero que depois da nossa intervenção aqui, dos comerciais, a senhora cite algumas situações que lhe tiraram do sério. Sabe? Sim. E eu me refiro mais no setor da medicina, mas se quiser estender na questão política também vai ficar à vontade. Esse é um assunto que a gente vai tratar na próxima etapa do nosso programa de hoje, mas é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente. Eu sou Val Cabral, estamos aqui de volta. Esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Hoje, batendo papo com a doutora Silvia. A doutora Silvia só falava no bloco anterior de que existem aqueles momentos em que nada são flores, né? Existem situações que requerem conflitos, desarmonia, dificuldade de lidar com as situações. Você poderia citar alguma desses momentos difíceis? Olha, tem vários, né? Eu já tenho quase 19 anos de formada. Então, já existiu vários casos, inclusive até com amigos da saúde, né? Recentemente, meu ex-marido chegou para mim e falou assim: posso lhe dar um conselho? Eu falei: fale, saia da política. Porque você foi na casa de uma paciente, a paciente chegou para uma menina do Amigos da Saúde e falou assim: ó, que agora tá querendo dar uma de boazinha. Era tão grossa, tão bruta, que agora tá querendo dar uma de boazinha. E aí ele virou para mim e falou assim: ó, falei, olha, quando Jesus veio à Terra, ele mais agradou ou ele mais desagradou? Aí ele baixou a cabeça. Eu falei: não, responda. Ele mais desagradou. Quem sou eu para agradar mais do que desagradar? Então, assim, como é que tem que ver o que foi que aconteceu naquele ensejo? E essa história fala mais sobre ela do que sobre mim. Porque se é uma mulher que não gosta de mim, aceitou que eu fosse ver o pai dela na casa dela e ainda falou mal de mim depois, a gente fala sobre quem? Sobre eu, que fui até a casa dela sem saber que ela não gostava de mim, ou sobre ela, que aceitou eu ir à casa dela, atender, fazer tudo e depois foi falar de mim? Tá entendendo? E não vou falar, porque ser grossa, tudo depende de como você chega ao hospital. Eu já disse para várias pessoas, tem muita gente que vai ao hospital com dor e sai de lá sem tomar medicação só de ir na consulta. Entendeu? Porque chegou com dor, mas a gente foi conversando. Ela foi aliviando: ó, já tô até melhor. E vão embora, assim, não quero tomar remédio não, vou embora. E já existiu também aquelas pessoas que chegam, que eu odeio vir a esse hospital, que eu odeio vir aqui, toda vez que eu venho aqui eu sou maltratado. Eu falei: gente, você nem deixou eu começar a consulta. Então, assim, por que você veio pra cá então? Tá fazendo o que aqui? Então, se não gosta do hospital de base, não vem. Entendeu? Agora falar mal de instituição e vir pra cá pra chorar depois, aí nesse ponto, a doutora Silvia é grossa. Não é. É porque eu defendo onde eu trabalho. Entendeu? A gente sabe que um hospital não é fácil de lidar. Nenhum hospital, seja ele particular ou SUS, não é fácil de estar ali dentro. Mas as pessoas não entendem, porque eles querem sempre só o dele. Não sabem que tem outras pessoas graves lá dentro ainda. Eu tenho até um testemunho que é pessoal. Meu pai, antes de falecer, ele passou um período convalescente. E aí muitos amigos meus que são médicos iam lá em casa visitá-lo, né? Até porque meu pai também os conhecia. E aí o Isaac Neri, doutor Eduardo Fontes, Eduardo Fontes, doutor Júlio Brito, vários médicos iam lá em casa, políticos também, Marão, que além de ser médico é político, o próprio prefeito Augusto Castro, iam lá fazer visita. Sabe o que eu percebia, doutora Silvia? Que era como se fosse um medicamento que ele estivesse recebendo. Pois é. Às vezes ele estava cabisbaixo, tristezinho ali, aí depois da visita ele ficava numa alegria. E ele gostava de filmar para mandar para o grupo da família, né? Ó, estou recebendo aqui a visita do doutor Júlio Brito e tal, aqui em casa e tal. Aí eu sentia que havia ali naquela visita uma coisa tão fácil, né, dele perceber o quanto seria importante ele se entender doente, mas ao mesmo tempo vigoroso. Havia ali naquela visita também como se fosse uma cirurgia, uma reoxigenação do paciente. E aí condiz com o que a senhora está falando, né? Às vezes você passa por um apartamento de um hospital com uma paciente lá, numa situação até difícil, mas o simples fato de entrar, de bater um papo, às vezes até contar uma piada, ou ouvir uma piada, vai fazer com que aquele paciente tenha um ânimo, sabe, muito maior do que a injeção, do que o medicamento. E aí, essa estratégia de ser extrovertida, de brincar, tem também esse objetivo. Sim, sim. A gente sabe que muitas das doenças hoje é emocional, né? Muitas das doenças hoje é emocional. Então, quando você chega, que você vê a paciente em crise de dor,
você começa a trabalhar a mente dela, você já pergunta assim, aconteceu alguma coisa, algum estresse, alguma raiva, alguma... A cabeça, sim. Tá entendendo? Então, dali você já consegue tirar metade da dor dela só em conversar com ela. Não vou dizer que a paciente não tenha dor. Ah, a doutora tá falando agora que tudo que é dor é emocional. Vai atenuar. É, mas vai atenuar. E assim, a gente sabe que uma entrevista como essa, as pessoas cortam, olha o que ela tá falando, né? Assim, É verdade. É, pois é. Então, assim, ainda tem isso. Aí, então é isso. Porque a gente até nisso tem que tomar cuidado no que fala, porque tudo é corte agora. Então, o que eu tenho para falar é isso. Eu acho que... Nós estamos quase já no encerramento, né? Mas eu não posso deixar de encerrar voltando ao assunto da política. Sim. Para encerrar, né? Doutora Silvia, pré-candidata a deputada estadual. É uma candidatura para valer, perspectivas favoráveis, é uma proposta promissora, dá para chegar lá, ou é uma candidatura mais para funcionar como vitrine para suas bandeiras, suas propostas, suas indignações, sua manifestação de protesto por muita coisa que está acontecendo e que estão em desacordo ao que se pensa, ou efetivamente nós poderemos ter doutora Silvia, deputada estadual eleita agora no dia 4 de outubro próximo? Ó, por mim a cadeira é minha. Por mim a cadeira é minha. Na verdade eu entrei para ter visibilidade, né? Para 2028 vim candidata a qualquer um, que dependendo do resultado da eleição. Sei que estou vindo contra máquinas e máquinas pesadas, máquinas que não me querem, mas eu tô vindo para ganhar. Eu estou lutando, eu não estou rodando, porque se fosse só para ter visibilidade, eu ficaria só em Itabuna. Isso. Então eu não tô rodando a Bahia toda para dizer assim, eu vou ter um voto em cada cidade e para mim basta. Não. A visibilidade de Itabuna, ela ultrapassou meus limites. Então hoje eu estou muito maior do que qualquer pessoa. E eu posso lhe dizer uma coisa? Eu não vou perder. Mesmo eu perdendo a campanha, eu não perdi. De qualquer maneira, doutora Silvia sai vitoriosa. Vitoriosa, sempre. Ô amigo, eu quero agradecer a sua presença conosco aqui. Torço que você seja bem-sucedida. Itabuna precisa disso, a Bahia precisa, as mulheres precisam. E eu tenho certeza que uma vez bem-sucedida, você vai dignificar o voto. Eu não tenho dúvida disso. Por isso eu desejo sucesso na sua caminhada e agradeço a sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Pode me chamar sempre. É isso aí. Obrigado, querida. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.